E se eu te contasse que a Porsche, uma das marcas mais lucrativas e respeitadas do planeta, não está apenas adiando o futuro dos elétricos, está desmontando o próprio plano elétrico, enquanto as rivais europeias fazem o oposto, enquanto a China cria um volume absurdo. Isso não vem de uma montadora quebrada, nem de uma empresa perdida, nem de uma marca sem prestígio. Vem da Porsche, a empresa que cobra caro, lucra alto, vende desejo e passou anos dizendo que sua próxima era seria elétrica. Só que agora esse discurso mudou. O carro elétrico de topo está sendo reprojetado para receber motor V8. Metas estão sendo apagadas, investimentos estão sendo revistos e até modelos que pareciam intocáveis começaram a sentir pressão para sair de cena. A pergunta incômoda é: a Porsche errou o carro elétrico ou errou em acreditar que o consumidor seguiria exatamente o calendário que ela colocou em uma apresentação de PowerPoint? Porque durante anos a indústria tratou a transição elétrica como uma linha reta. Primeiro corta a combustão, depois lança a plataforma elétrica, depois convence o cliente, depois domina o futuro. Só que o mercado não obedeceu, a demanda desacelerou. A China esmagou preços, a bateria virou gargalo e o consumidor premium começou a hesitar. E quando isso aconteceu, toda a estrutura criada para vencer o futuro virou peso morto. A Porsche não está voltando atrás, ela está mostrando o que acontece quando uma montadora tenta fabricar o amanhã antes de ter certeza de que alguém quer comprar esse amanhã hoje. Porsche, um passo atrás. Para entender o tamanho da queda, é preciso entender a aposta feita. A marca cravou uma meta agressiva, a maior parte da linha eletrificada dentro do prazo que ela mesma fixou, e deixou só o 911, o esportivo de assinatura, preso à gasolina, tratando isso como o rumo natural de quem largou na frente. O elétrico de topo, o Taycan, chegou a bater um pico de vendas respeitável, e foi aí que a curva de demanda começou a entortar para o lado errado. O número parou de subir e passou a recuar ciclo após ciclo, exatamente no mercado que deveria puxar o crescimento. E a cada período que passava tornava mais difícil justificar o tamanho da aposta que já estava de pé. E o ponto mais frágil desse panorama estava na China, que já foi perto de 1/3 de tudo que a marca vendia no mundo, e virou o lugar onde as vendas despencaram cerca de 28% em um único ciclo, com as entregas de elétricos de topo caindo quase pela metade. Mas aqui está o que ninguém comenta quando olha para isso. O comprador chinês passou a tratar o carro como um software sobre rodas, julgando por telas, velocidade de recarga e direção autônoma. E, nesse critério, o prestígio de 70 anos não faz frente e acabou virando um argumento que o mercado simplesmente parou de se importar. E a espinha dessa estratégia era fina de um jeito perigoso. O fornecimento de células foi amarrado a um único fornecedor externo, a Northvolt, somado a uma subsidiária interna criada para produzir a própria bateria, a Cellforce. Dois nomes distintos, duas funções distintas, sem nenhum plano B se qualquer um dos dois escorregasse. Esse detalhe pesa mais do que parece, porque a diferença entre um contratempo administrável e um colapso em cadeia, já que uma base inteira apostada em uma só linha de suprimentos não perdoa atrasos. E é aqui que entra o cálculo da concorrência na mesa. Os rivais chineses construíram a estratégia inteira em torno de uma única aposta, a de que num mercado movido a softwares, a herança não vale ponto nenhum, e derrubaram o preço a tal ponto que deixaram cada rival tradicional preso vendendo carro caro. E foi essa decisão que mudou a forma como a indústria inteira passou a pensar no problema, porque a Porsche ficou exprimida entre dois públicos que não conseguia agradar ao mesmo tempo. Cara demais para quem queria tecnologia barata e atrasada demais em termos de software para quem queria um brinquedo novo. E essa é a parte que parece uma confusão do marketing, mas não é. A Porsche está desmontando o próprio futuro elétrico em tempo real, e o símbolo disso é o K1, o grande SUV de 3 fileiras que nasceu para coroar a linha acima do Cayenne, o projeto que provaria que dava para ir a elétrico na maior escala da história da Porsche, e agora ele está sendo reprojetado de volta para o motor a combustão, com opção de 6 e de 8 cilindros,
exatamente o oposto do que foi prometido no anúncio original. E essa inversão foi a virada pública de uma promessa que a marca vinha repetindo havia anos como uma certeza. E não para no SUV. A maior parte da linha eletrificada dentro do prazo não foi apenas aparada, foi apagada. E no lugar dela entrou uma ambição bem menor, algo em torno de 1/4 das vendas. Pensa no que isso significa na prática. A mesma empresa que precisou dar desconto no elétrico acabou cortando o preço do esportivo mais intocável da marca. O carro que, por regra não escrita, nunca entrava em promoção. E esse gesto sozinho arranhou o único ativo que a Porsche não podia se dar ao luxo de perder: a ideia de que um Porsche nunca está à venda. E o motivo disso soar impossível é direto. Essa é a última empresa do mundo que deveria precisar recuar, a que ganha mais dinheiro por carro, a que tinha a maior vantagem de largada, a que entrou primeiro e mais forte na corrida. E mesmo assim, é ela que está andando para trás. A prova de que isso não é exagero de manchete vem agora, e ela está inteira nos números e o que ninguém no setor quis dizer em voz alta. O lucro operacional do grupo praticamente evaporou, uma queda de cerca de 93% em um único ciclo. E quando se olha para a divisão de automóveis, isolando o carro em si, o recuo passa de 98%. O lucro que sustentava a empresa inteira encolheu para quase nada. Esse número não é detalhe, é a fotografia de uma máquina de dinheiro que travou. E boa parte desse rombo veio de baixas contábeis ligadas exatamente ao plano elétrico que agora está sendo desmontado. E o mecanismo por trás disso tem dois lados que não podem ser confundidos. De um lado, a Northvolt, o fornecedor externo de células que entrou em recuperação e depois quebrou de vez, numa das maiores falências corporativas da história da Suécia, e levou junto a espinha externa da estratégia. Do outro lado estava a Cellforce, a subsidiária interna criada para a marca fazer a própria bateria, que primeiro foi esvaziada e reduzida a um braço de pesquisa, com boa parte dos postos cortados, e depois foi encerrada de vez, aposentando a espinha interna. E assim a Porsche perdeu as duas pernas do plano de bateria quase ao mesmo tempo. E é aqui que a conta para de fechar para o outro lado. As entregas do elétrico de topo caíram cerca de 60% em relação ao pico, para menos da metade do que já foram no melhor momento. E o próprio SUV de bandeira trocou de fundação no meio do caminho. Saiu da plataforma elétrica dedicada, que vinha atrasada no software, e migrou para a plataforma de combustão compartilhada dentro do grupo. E quando se junta tudo, percebe-se que se explica por uma única limitação. A Porsche não perdeu para uma tecnologia, perdeu para um calendário. A base foi amarrada a uma data e quando a data meio que escorregou pelas mãos, a base inteira deles virou um passivo. E é aqui que isso deixa de ser problema de uma marca inteira e vira problema de todas, porque a Porsche era o experimento de controle da transição elétrica, a montadora com mais dinheiro por carro, com a maior herança de engenharia, com a maior vantagem de largada. E se a mão mais forte da mesa não conseguiu virar dentro daquele prazo, o prazo inteiro do resto da indústria passa a ficar suspeito. Não é uma marca que tropeçou, é o roteiro que todo mundo tinha como certo que acabou de rachar em público. Pensa no que isso significa na prática, em cada sala de diretores de Stuttgart, Munique e de Ingolstadt. Existe agora um executivo fazendo, em silêncio, a mesma pergunta incômoda. Se aconteceu com a Porsche, com tudo que ela tinha a seu favor, o que exatamente protege a gente? Bom, a resposta que ninguém quer dar em voz alta é que talvez nada proteja, porque a mesma armadilha que fechou sobre a Porsche está montada embaixo de Mercedes, da BMW e da Audi, à espera do mesmo descompasso entre a data que a montadora escolheu e a data em que o cliente aparece de verdade. Quem foi chamado de indeciso por manter lado a lado híbrido e elétrico virou de repente o mais esperto da sala, e o mérito nunca esteve em adivinhar a tecnologia certa, esteve em nunca trancar a porta de saída. Foi essa margem de manobra que a Porsche jogou fora no dia em que amarrou o Taycan, o Macan elétrico e o K1, o grande SUV que nasceu para ser o elétrico mais ambicioso, todos ao mesmo prazo, sem plano B para o caso de o comprador não aparecer. No fundo, o que mudou não foi o balanço de um trimestre, foi quem segurou o cronômetro da transição. E esse cronômetro escapou da mão de quem fabrica e foi parar na mão de quem compra. A Xiaomi, BYD e NIO leram essa régua nova anos antes de virar manchete
nas mídias sociais e no mercado, e passaram a decidir quando o futuro chega, enquanto a Porsche tentava impor a própria data ao mercado. Vale medir esses adversários também sem economizar nos elogios. A Xiaomi, uma fabricante de celular, pôs o SU7 na rua logo na primeira tentativa de fazer carros, por uma fração do preço de um Porsche, e a versão Ultra foi a Nürburgring e cravou uma volta mais rápida que a do Taycan Turbo GT, e bateu de quebra o Rimac Nevera, um dos elétricos mais extremos já feitos na Europa. Já a BYD e NIO cuidaram do resto pelo preço, entregando recarga rápida e assistência de direção avançado por valores que a Alemanha não conseguia encostar. Exatamente as fichas que o comprador novo aprendeu a colocar acima de 70 anos de pedigree de corridas. A leitura fácil que saiu daí é que a China atropelou o Ocidente na engenharia, mas para por aí. Só que a versão oficial esconde uma parte incômoda. Pouco depois, a Porsche voltou ao mesmo Nürburgring com o Taycan Turbo GT, preparado pela MAN-Day, e retomou o recorde de elétrico de produção, prova de que a distância de desempenho está ainda em disputa e não tem nada decidido. De dentro da casa, a confissão é a mesma. O chefe da Porsche na China chamou o cenário de tempestade perfeita, e Michael Leithers, o novo executivo no comando, admite sem rodeios que ainda há muito trabalho pela frente. O que Xiaomi e BYD venceram no método, software primeiro, preço agressivo e interação rápida, mas a queda da Porsche foi um erro de calendário antes de ser um problema de carro, e é essa diferença que separa um tropeço de uma virada de rota. Contudo, seria desonesto vender só isso como um recomeço simples, pois não é. A Porsche vai cortar perto de 1 a cada 5 postos de trabalho nos próximos anos, e o caixa vai levar um baque de centenas de milhões antes de qualquer alívio. Cortar tem um limite traiçoeiro. Dá para cortar até tocar o fundo e voltar, ou dá para cortar direto através dele. E o mesmo tesourão que agrada o investidor tira o músculo de quem monta o carro. Os críticos apontam o histórico, e tem razão, mas a conta fecha do outro lado também, porque a Porsche já encostou na falência uma vez, num passado não tão distante, e voltou montado no Boxster e, logo depois, no Cayenne, o utilitário que ninguém pedia e que salvou a marca. Quase morrer e renascer virou quase rotina nessa história, e é o que sustenta a aposta de que o fundo pode ser o trampolim e não a despedida. O que deveria tirar o sono da concorrência é que a virada já dá sinal de vida. O 911 voltou a vender perto de 20% a mais, puxado pelas versões GTS e Turbo, as mais caras e lucrativas da linha. A margem parou de sangrar e a projeção ficou de pé mesmo com a empresa apanhando de todo lado. Somado os bilhões reinvestidos em Zuffenhausen e em Wayset, a garantia de manter as fábricas abertas por anos e o recorde de pista de volta. O que parecia só recuo, começa a se desenhar uma reconstrução. Menos carro nas ruas e mais lucro em cada um. Mas tem a pergunta que ainda está de pé e que decide tudo. Se esse é o fundo com a virada a caminho ou o primeiro corte de uma hemorragia mais longa. A resposta honesta é que ainda não dá para cravar, porque a virada só se confirma quando a receita para de cair antes de que as concessões acabem. A aposta já está na mesa. O que ninguém garante ainda é se ela vai fechar no azul. No próximo turno, alguém vai entrar na linha de Zuffenhausen e apertar o emblema em mais um carro, sob a garantia de que aquela fábrica segue de pé pelos próximos anos. E ao redor dessa cena estão todos os fios da história. O 911 vendendo em ritmo recorde, Taycan de novo no topo da tabela em Nürburgring. O V8 voltando para debaixo do capô do K1, o SUV da bandeira que ia ser elétrico. E o futuro elétrico da marca em pausa, em vez de ser entregue. A tese cabe em uma frase: a mão mais forte da indústria não perdeu para um carro melhor, perdeu para o próprio relógio, por cravar uma data que o mercado se recusou a cumprir. E quem expôs essa conta na pista foi o mais improvável de todos, uma marca de celulares, com o SU7, um celular sobre rodas que virou uma máquina de quebrar recordes. E a história completa dele é o próximo vídeo, eu te conto mais em 5 segundos.